tinha sugerido que o Tim fizesse uma intervenção, porque é o seguinte, as pessoas em geral não têm a dimensão da importância das políticas públicas e do serviço público. A gente fala muito de que está precarizando, que está penalizando o servidor público. E o governo e o mainstream econômico é o seguinte, tem, quanto é que é? 82% é isso do orçamento do Estado vai para pagar o servidor público. Como se o servidor público fosse um bando de párias que estão aí só para receber o salário. E aí isso passa para a população, que tem que enxugar mesmo. Agora, eu acho que é fundamental que as pessoas entendam que o serviço público é o serviço para a população do Estado. Quer dizer, o Estado tem que existir para servir ao povo desse próprio Estado. E se o serviço público existe para isso. Como tinha um economista que tem o enfoque dentro disso aí, e está aqui, eu pedi para ele que se ele pudesse fazer uma rápida intervenção sobre isso. Eu sei que é complexo o tempo, né? Mas ele podia, né? E uma coisa que as pessoas não entendem sempre é essa coisa da carreira do servidor. Por que é importante ter um plano de carreira para o servidor? Se for possível, fica a pergunta. Eu acho que é sempre possível. Eu estava aqui, é muito bom, a gente fica meio nas nuvens, e quando a gente escuta pessoas com responsabilidade em área setorial, convivente, e que trazem aqui seu contra-cheque para tornar conhecido, e a gente vê que a grande maioria dos funcionários e a grande maioria do povo brasileiro é uma miséria. Eu tenho um número que eu sempre insisto, que 100 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo. Até. Porque dos 100 milhões, 40 milhões ganham meio salário mínimo. E agora, um número que está até crescendo, não ganha nada. Esse é o grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil não é o beijo gay. Não é o beijo gay. Não é o quarto rosa, o quarto azul. O grande problema do Brasil não são os funcionários públicos, nem o Estado. O grande problema do Brasil é a injustiça social, é a miséria do povo brasileiro. E o grande problema, e aí eu discordo um pouquinho do meu companheiro Volney, não é econômico. O Brasil é uma potência econômica. A nossa safra esse ano vai dar 243 milhões de toneladas de grãos e já passamos os Estados Unidos na soja. Nós somos uma potência, nós somos um dos poucos países do mundo que produz e exporta avião. Exportava, porque estão fechando a Embraer. Só a Embraer, que é um cubículo ali em São José dos Campos, é uma empresa sozinha, ela gera 6 bilhões de dívidas por ano. Entende? As outras, que é a Petrobras, a Vale do Rio Doce, exploram um território inteiro, então é claro que são maiores. Agora, o Brasil é uma potência. E o Rio Grande do Sul é uma potência econômica. O Rio Grande do Sul tem um PIB que é maior do Uruguai, da Bolívia e do Paraguai juntos. E se nós tomarmos uma adequação com a taxa de câmbio, o nosso PIB é igual ao de Portugal. Nós temos IDH, nós temos expectativa. Sabe por que a população nossa está envelhecendo? Porque a expectativa de vida é maior que em outros lugares. O nosso povo tem 5% de analfabetismo, nós somos uma potência econômica, à espera, claro, de alguém que seja capaz de conduzir o nosso país e o nosso Estado para um caminho de eliminação da miséria e de recuperação da capacidade de produzir. E economia é uma coisa que é fundamental, que vem desde lá de Adão e Eva. O problema não é funcionário público, o problema não é Estado, o problema é produtividade. É por isso que nós temos que aumentar a produtividade para poder ter mais filhos sobre a mesma quantidade de chão e aumentar permanentemente a produtividade. Isso é o que dá a capacidade de crescimento econômico de um povo e de uma nação. Temos margens imensas, porque estamos a 30%, 40% da produtividade média dos países desenvolvidos.
praticamente só incorporando algumas pequenas coisas podemos dar saltos gigantescos. A questão é como, e aí entra a coisa do Estado. Quer dizer, o Estado, numa economia moderna como a nossa, ele tem um papel fundamental ainda na promoção dessas fronteiras que são do aumento da produtividade e um papel fundamental na constituição da cidadania. Ele tem um papel redistributivo. Uma economia robotizada cada vez mais e que tende, antigamente tinha um russo que chamava Tugan Baranovski, que nós economistas conhecemos, ele dizia assim, paradoxo da modernidade, que vai ter duas pessoas empregadas, um só patrão e um só empregado privilegiado, que é o limite, é o absurdo. Então tem que ter o Estado como mecanismo compensatório. E qual é o mecanismo compensatório? É intervindo para redistribuição de altos níveis de produtividade e renda. Nós não precisamos menos Estado, nós precisamos mais Estado, mas Estado com uma capacidade de intervenção correta. E o funcionário público é a peça fundamental da promoção desse papel estratégico do Estado. Seja no crescimento econômico, abertura de fronteiras. Eu trabalhei na Embrapa. A Embrapa teve um papel fundamental no desenvolvimento da produtividade agrícola. Podemos fazer muita coisa. Tem grandes centros. Nós já tivemos um papel tecnológico de ponta em outros setores. E o Estado e a universidade, que querem destruir, tem um papel fundamental nesse processo. Então eu acho que essa coisa tem que começar a insistir que o problema fundamental do Brasil não é também envelhecimento. Agora caiu de moda esses mocinhos ficarem dizendo que nós velhos somos um ônus para a nação. Bom, eu perguntaria para eles o que o bisavô dele ganhava como salário mínimo. Nem tinha salário mínimo. Ganhava uma miséria para carregar pedra. São gerações que acumulam incremento de produtividade no sistema econômico que assegura às gerações vindouras maior nível de renda nos seus salários. Então, a velhice não é de maneira nenhuma nenhum ônus para ninguém. É além do sentimento de solidariedade com as gerações mais velhas, eles foram fundamentais para chegássemos a ter um país que produz e exporta aviões, sem o que nós não teríamos isso. Então, essa conversa de que a velhice é um ônus, isso aí é conversa realmente de quem não tem o menor senso matemático das coisas, porque é só ver o que é o aumento da produtividade e perguntar, mas quem é que aumentou a produtividade? Quem é que garantiu que o nosso PIB hoje seja de 6 trilhões de reais? Caiu do céu? Foi o Jesus na goiabeira que nos assegurou isso? Não, foram os nossos avós, entende? Penetrando esse país, trabalhando, estudando, ganhando nem salário mínimo, e muitos ainda nessa situação morando em condições. Então eu acho que uma coisa que a gente precisa é desmistificar, e vocês líderes sindicais têm um papel importantíssimo nisso. Velhice não é ônus, velhice é um orgulho de qualquer nação, porque ela é portadora de uma responsabilidade histórica que levou a isso. De resto, não existe crise econômica nem no Brasil nem no Rio Grande do Sul. Nós somos potências econômicas com grandes margens de expansão e com capacidade de transformar isso aqui no que sempre quisemos, num ator decisivo no cenário internacional e não um lambibotas de grandes potências, sejam elas quais forem. Esse sentimento de patriotismo é nosso, é de gerações que fizeram o Brasil e não de meia dúzia de pessoas que estão aí hoje prestando continência para bandeiras estrangeiras. Nós temos que pegar essa bandeira e defendê-la. E eu acho que vocês têm um papel fundamental, que é a defesa do Estado e a defesa do funcionário público. Tem situações que são situações que têm que ser corrigidas? Tem, mas não é na base do funcionalismo, não. São privilégios que estão lá em cima e que não estão sendo tocados, do bacharelismo, herança da sociedade escravocrata. Então eu acho que nós temos que dizer que a gente precisa não menos Estado, mais Estado, mas Estado capaz de operar na promoção do desenvolvimento econômico que você diz, e aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo, um Estado que seja capaz de impedir o que tem acontecido nos últimos 50 anos. Eu vivi para ver isso.
O Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul não está realmente quebrado, ele vem sendo espoliado pela União, principalmente pela concentração tributária sobre a União. Cada vez tira mais recurso fiscal da gente, concentra lá, é claro, e ainda nós temos as atribuições de educar, atender. É espoliado pela Lei Candir, que o Volney explicou muito bem, quer dizer, nós somos uma potência exportadora e temos que pagar o preço disso. Nós somos espoliados nas relações de preços, porque exportamos produto agrícola e importamos produto industrializado. Essa é a essência da análise da CEPAL nos anos 40, que abriu o caminho da América Latina para a mudança industrial. Era a deterioração de preços da América Latina com o resto do mundo. Não adianta jogar nossas montanhas de manganês, ferro e petróleo para o resto do mundo se as relações de preço não são desfavoráveis. Mas, e o Rio Grande do Sul é espoliado pelo centro mais desenvolvido no país. Um jornalista tratou disso nos anos 70 e disse que o Rio Grande do Sul é um novo Nordeste. E somos espoliados também porque transferimos via fiscal recursos para a União que não retornam para nós, sob o nome de Pacto Federalista. Pacto Federalista é uma ova. Querem um exemplo? Agora saiu o dinheiro do petróleo. 123 que queriam, deu 70 bilhões daquele excedente do petróleo, daqueles poços, no leilão feito há um mês e meio atrás. Aí aquele dinheiro, que no tempo que se dizia do Lula e da Dilma era para dar o grande salto em educação e produtividade, para onde é que foi o dinheiro? Uma negociação do Pacto Federativo, parceladinho, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, 3 bilhões e meio para o Rio de Janeiro, que diz que é o dono do petróleo. Dono do petróleo é o povo brasileiro, porque o petróleo do pré-sal está no subsolo, e a Constituição diz que ele é nosso, e está lá no meio do Atlântico. Rio de Janeiro não tem direito especial nenhum. E é pena que os governadores do Rio Grande do Sul não tenham defendido isso com mais vigor e determinação. Então, 123 bilhões que deveria ter ido agora, nesse ano, para a educação, está parceladinho. Vai 3 bilhões e meio para o Rio, vai um pouco não sei para onde, para o governo do Estado, um pouco para o município. E, claro, para as emendas parlamentares, né? Porque eles é que vão firmar o Pacto da Previdência. Eles pararam a aprovação da Previdência para poder fazer isso. Então, eu insisto que nós temos que denunciar que o Rio Grande do Sul não é pobre, não tem crise fiscal, coisa nenhuma, tem uma inversão de crise. Não fica com peninha do governador, não, batam feio. Nós somos espoliados e as finanças do Rio Grande do Sul estão deterioradas por esse processo de espoliação do centro sobre nós, e é contra isso que nós temos que brigar, e com, aí sim, com a altivez altaneira do gaúcho, com as velhas tradições. Aqui é que estão as novas façanhas, e não nessas invenções subalternas do Palácio Piratini. Então eu acho que vocês, líderes sindicais, têm um papel imenso em ser mais duros ainda, entende, nesse processo. Eu nem ia falar, mas a gente se entusiasma, eu peço, mas aos 75 acho que eu sou dos mais velhos. Eu não vou perder o mérito da piada, né? O Tim está pregando uma nova revolução farroupilha. De verdade agora. Não sei se farroupilha, mas precisamos de uma revolução, precisamos. Não, eu queria reforçar algumas coisas do Tim, acho que o Tim pega pontos essenciais, né? E fundamentais nessa questão toda. Veja, essa questão de produtividade é recorrente, todo mundo está consciente disso, né? E, entretanto, se ataca a educação em toda a sua linha de concepção, em todo o seu modelo, principalmente o CNPq e esses órgãos que são órgãos formadores de doutores e de pesquisas e etc., que é para dizimar. Então, essa é uma questão que fica para mim. Eu não acredito que os nossos gestores não tenham clareza nenhuma do que estão fazendo. Porque esse é um processo que começou lá com o Brito. E ele vem sendo recorrente. Ele é uma cartilha que está posta, parece que está gravada a fogo nas paredes do Piratini. Porque todos os governos seguem a mesma. Vira, mexe, alinha aquela cartilha é padrão e é referência de condução. Não existe outra solução fora deste dogma que está estabelecido. Então todo mundo sabe que isso não vai levar a lugar nenhum
e que cada vez nós estamos indo que nem rato em guampa, cada vez mais e mais e mais, e cada vez a perspectiva, qualquer análise que você fizer de projeção, ela é decadente. Mas é óbvio, você cada vez alimenta menos esse corpo, e menos esse corpo, e menos esse corpo, ele vai morrer de inanição, vai chegar num momento que não tem força nem para respirar. Então eu queria entender qual é a lógica e qual é o sentido disso, quando os poderes constituídos parecem que estão impregnados desta cultura e deste conhecimento de que a solução é essa. É menos Estado, é esvaziamento, é iniciativa privada, quando se sabe que isso não vai ter nenhuma solução e não vai ter nenhuma resposta, nem agora nem nunca. Nunca teve. Todos os vetores de produtividade, de avanço e de crescimento partiram dos investimentos públicos, e sem isso não aconteceu. Vamos pegar aqui, estamos entregando a refato. Quando o capital estrangeiro botou uma única refinaria nesse país? Quando? Nunca botou. E não só isso, todos os grandes investimentos, ou eles foram patrocinados pelo Estado, ou eles não aconteceram. E nós continuamos aqui nessa ilusão, que eu não sei de onde que ela sai, que o capital privado é que vai ser a panaceia salvadora, e que vai ser a redenção, e que vai resolver todos os problemas, e que tudo vai se equalizar. O mercado é a grande mágica. E aí nós chegamos no absurdo de ter uma bolsa de valores com quase 110 mil pontos, e que ela não significa absolutamente nada. Nada, porque ela não tem conexão nenhuma com a realidade, nem das próprias empresas, e muito menos com a realidade que nós estamos vivendo. Então, nesse cenário todo, assim, tu que está dentro da máquina pública, eu nunca tive, qual é essa perspectiva que faz com que esses gestores estejam tão convencidos, porque todos eles têm a mesma diretriz, e ficam limitados e circunscritos como sendo a única solução possível? Quando a gente está vendo e tem várias cabeças que sabem que isso não é assim. Mas essas outras cabeças, mesmo dentro dos governos, não são ouvidas, e elas não existem e elas não têm espaço. O que determina isso? Eu gostaria de dar uma coisa. Eu vejo assim que até algumas pessoas têm insistido nisso, mas é que o Brasil está num contexto maior. Tá? O que é a globalização? A globalização é um retrocesso civilizatório. Por quê? Porque se voltou a ter a forma de mundialização que é do período da Idade Média, tá certo? Nós vivemos a coisa do comércio como a proposta que era uma proposta que vinha desde a antiguidade, tá certo? Lá, grega e romana, tá certo? O comércio era o fator de integração. E é o que nós vivemos. A globalização, o que ela faz em relação aos territórios nacionais? Ela reduz os territórios, tá, tipo um campo de concentração, tá certo? Os brasileiros têm que ficar no Brasil, eles não devem, como é que só olhar lá os africanos tentando chegar na Europa, ou o pessoal até da Europa Central tentando ir para os países mais desenvolvidos. Eles estão segregados, eles têm que ficar cada um no seu quadrado, como se diz, tá? E esse processo, ele obriga que os estados nacionais, eles sejam uma polícia colonial. Se a gente for olhar hoje o que é o Estado brasileiro, ele é uma polícia colonial. A Fazenda é composta de auditores e de fiscais. O Ministério da Agricultura de inspeção animal e não sei mais o que. Todas as áreas, a burocracia estatal, os professores são dos poucos que se salvam, que continuam produzindo alguma coisa. O resto é a tarefa de controle, tá certo, da população, né?
E nós não temos uma democracia e não temos uma federação. Por quê? Porque o habitante da cidade é o mesmo habitante do Estado e é o mesmo habitante da União. Como é que a cidade pode dever para o Estado dever para a União e tal? Impossível. O contribuinte é um só. Tá certo? Não, isso são tudo loucuras, são coisas assim fora da realidade. Isso tudo é inventado, é mentiroso. Isso não existe. E nós vivemos nisso. E qual é o grande problema das pessoas que querem contestar isso? A maioria das vezes são pessoas confusas, elas não têm clareza do problema. Elas estão insistindo em determinadas coisas que não são as coisas realmente de fundamento. Então, o primeiro grande problema que nós temos é o seguinte: se a gente pegar o período da redemocratização, não estou ficando nem lá desde 64, que aí a situação é muito complicada. E a gente olhar os nossos ministros da economia, que eram antigamente os ministros do planejamento, fazenda, dependendo do governo, e agora até unificaram o ministério, e a gente for olhar quem é que tinha alguma estatura para pensar uma questão nacional, que não era um empregado ou do banco, ou da corporação X, ou da corporação Y, tá? Não tem nenhum, a não ser o Manteiga num determinado momento, porque a crise fez ele emergir, tá? E alguém tinha que ter solução, tinha que inventar alguma coisa. Mas o resto, rigorosamente, são caras medíocres, ruins, às vezes até na sua respectiva área. O cara sai do ministério e ninguém mais fala no cara. Ou ele vira um picareta notório, né? Quer dizer, usa lá o fato de ter estado no ministério para impulsionar um negocinho lá de aconselhamento, coisa do tipo. Né? Então, isso que eu estou insistindo. Eu acho que uma grande coisa é essas nossas reuniões aqui. Por quê? Porque em algum lugar nós temos que ter um grupo de pessoas que comecem a ter, algum tipo de debate diferente. Porque com esse debate nós vamos ficar sempre no mesmo lugar. Essas coisas todas são anunciadas. Elas acontecem exatamente como esperavam que acontecessem. Companheiro aqui. Bom, assim, em parte eu concordo com o que tu disseste. Qual são? Desculpem. O meu nome é Manuel Brum, eu sou presidente da Cooperativa de Crédito dos Empregados Correios, uma empresa que tem 356 anos e, na maioria da sua vida, superavitária, né? Apesar de não é uma empresa pública, 100% pública, não visa o lucro, apesar disso ela deu lucro na maioria da sua vida, né? E esse lucro ia para o governo. Né? E agora está em primeiro lugar na privatização, porque, segundo o ministro Guedes, os empregados Correios é um bando de gafanhotos sugando os Correios. Essas pessoas que estão na rua entregando carta com sol e chuva, que eu acho que o ministro nunca trabalhou, digamos. Não conhece a empresa. Aproveitando uma pergunta, até para instigar o debate. Qual que é a desculpa que eles usam para privatizar os Correios? O déficit, os empregados estão muito inchados. Agora, já me respondeu. Tá. A iniciativa privada vai comprar, tem interesse numa empresa deficitária? Que coisa curiosa. Não, olha só. É porque a empresa privada dá lucro, né? Sim. Vai que se eu começar a falar do Correio aqui, eu vou me estender muito. Mas certamente os argumentos são furados, não procede e a gente está nessa luta. Bom, ontem eu fui no CDD de Caxias conversar com eles, estou me atrevendo a falar em economia. Bom, estive lendo algumas coisas e dentre delas que o PIB, essa história de PIB é uma piada. E aí os economistas que me ajudem. Porque o PIB mede a circulação de riqueza, de dinheiro, mas a riqueza de um país, a riqueza do nosso planeta, ela não é financeira. E aí tem uma escritora que escreveu sobre Donut, a rosquinha,
talvez vocês já tenham, que é uma teoria que ela tem, que a economia é uma rosquinha, onde o que excede a rosquinha é o que está demais. Poluição do ar, desmatamento, queimadas, camada de ozônio sendo destruída, as calotas polares descongelando, que nós estamos à beira de um desastre ecológico da sobrevivência. A camada de dentro da rosquinha é o estofo que mantém a segurança das pessoas, educação, moradia, atendimento médico. Quando tem desemprego, o Estado vai lá e socorre. Esta é a verdadeira riqueza. Então está na hora de nós mudarmos essa mentalidade do PIB. E outra, o Rio Grande do Sul é rico, é isso, é aquilo. Tá bem. E aí vocês me ajudem depois ou me corrijam. É verdade, concluindo, é verdade que toda essa riqueza tem 1% da humanidade que concentra mais riqueza que os outros 99%. É verdade que no Brasil 6 pessoas detêm a mesma riqueza que a outra metade mais pobre. Se isso é verdade, a solução para isso é muito complexa. E a solução para isso vai requerer, eu não gosto de falar essa palavra, uma revolução dos outros 99%. Porque nós vamos defender a vida. A vida está sob risco. E essa economia que a gente discute normalmente, ela também vai ter que mudar de rumo. Essa noção de riqueza. E concluo assim. Vocês querem falar sobre isso? Então vamos voltar mesmo agora, tá? Para as observações finais. Primeiro, agradecer o convite, né? E essa riqueza da discussão. Eu, como uma boa professora de português, e aqui os companheiros, algumas vezes incomodei vocês na FOCEF para entender um pouquinho da economia, para poder desenvolver minimamente o trabalho da gente. Por ser sindicalista, isso também tu tem que... Posso até não entender muito, mas pelo menos a gente tem que saber quem entende para nos dar a luz. Mas vejam bem, diante de tudo que a gente conversou aqui, nós vivemos num país hoje que a gente tem que ter consciência que o inimigo principal neste país hoje é o professor. É o professor que tem que ser vigiado, é o professor que doutrina, é o professor. E aqui no Rio Grande do Sul me chama a atenção que um dos problemas do Estado são os velhos. Que o nosso governador tem reiteradamente falado que o problema do Rio Grande do Sul envelhecer demais. São os aposentados que têm demais. Eu, sinceramente, eu tenho medo que qualquer dia vá um projeto para a Assembleia instituindo o paredão. Viveu até 5 anos, depois vai dar muito gasto, daí se institui o paredão, pronto, terminou. Então o país, quando não valoriza os seus velhos, quando não valoriza a educação, é óbvio que não pode dar certo. É óbvio que nós temos problemas seríssimos no nosso país, temos que buscar... Em primeiro lugar, tem uma coisa que eu tenho discutido muito com a minha categoria e tenho uma boa percepção que finalmente parece que começa a pensar, porque a nossa categoria tem um problema. É aquela categoria que não gosta de política. Não gosta de política. Então eu brinco quando eu chego, você levanta a mão quem gosta de política, ele levanta 1 ou 2, e diz, bom, agora chama essa mão porque o resto são pessoas que vão se suicidar. E quem não gosta de política não pode gostar da vida, já que tudo que a gente faz é política. Mas até que chegar na discussão da política partidária, se tem algum peso na nossa vida, isso é uma caminhada. E parece agora que estão começando a entender porque esse negócio que se criou no Brasil de política tudo igual, ou eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Quer dizer, se construiu a despolitização, e as pessoas batem no peito e têm prazer de dizer, né, eu não gosto de política, sendo que ela define a nossa vida. Então, os resultados que estão acontecendo, e eu concordo, o nosso país é a 4ª economia do Brasil. É impossível que a 4ª economia do Brasil
na educação perca para a 17ª economia do Brasil, que é Maranhão. Maranhão conhece fazer? Maior do Uruguai, dos Paraguai e da Bolívia juntos. Você são países que cuidam de fronteiras, tem exércitos, tem marinha, não. Mas como? Tem uma coisa que está errada aí, impossível. E o pior é que eu acho... Nós, em termos de PIB mundial, temos 50 países que têm um PIB maior que o do Rio Grande do Sul. O resto é menor. Sim. Então tem uma coisa que não funciona. Não pode pagar um salário digno para um professor. Isso é importante. É por isso que eu insisto que a gente tem que dizer, eu insisto muito, eu acho que vocês me dizem, a nossa economia é forte, ela é poderosa, ela é muito... O problema é a gestão disso. Entende? É o que nós temos tentado dizer, né? Porque se nós somos a 4ª economia do Estado, do país, né? Como tu pode... E daí, para mim, isso é uma posição política. A destruição do Estado passa, sim, porque o capital está ávido por ganhar mais. A educação é o espaço que eles acharam que pode entrar para ganhar, para ficar mais rico ainda. E daí o que me deixa assim é, se nós pegarmos o Chile, e quando eu digo que o Chile somos nós amanhã, é real. Daí, meu companheiro, gostando ou não da palavra revolução, o que está acontecendo no Chile? Quase. Nós vamos ter que chegar a um tempo em que a nossa passividade, a gente vai dizer, chega, deu. Nós precisamos tomar as rédeas para mudar alguma coisa. Nós estamos numa greve, e eu quero dizer para vocês, eu estou 33 anos no magistério, eu nunca vi uma greve da nossa categoria como essa. Acho que a gente acertou na estratégia de conversar nas câmaras de vereadores, porque os vereadores saíram para a rádio e fazer as nossas falas. Isto contaminou a sociedade, nunca tinha visto. O comércio em diversas cidades está botando lá na sua vitrine, eu apoio a greve dos professores. Então, conseguimos dialogar com a sociedade e eu tenho certeza, aliás, certeza a gente nunca pode ter com um legislativo como temos hoje. Eu acho que nunca tivemos um legislativo tão refratário às políticas sociais como nós temos hoje, aqui na nossa Assembleia. Acho que houve um retrocesso muito grande. Mas, pelo menos a gente conseguiu mexer com a Assembleia, que a Assembleia estava firme, com seus 40 votos, o leite estava tudo aprovado e de repente as coisas não ficaram assim. E conseguimos mexer e isso é importante. E queremos dizer que, do que depender de nós, nós somos rebeldes por acreditar na educação. Acho que quem acredita na educação jamais pode ser passivo, tem que ser rebelde mesmo. Nós não aceitamos escola sem partido, nós não aceitamos que apenas uma visão seja dada na escola, porque é isso. A escola sem partido não abra o diálogo, não faz com que as crianças pensem que tem que... E uma preocupação para finalizar, porque eu já ouvi, na privatização da escola, pensem bem, Edir Macedo conseguiu o reconhecimento da sua universidade. E já ouvi algumas falas aqui, de repente, de algumas igrejas assumirem a educação, o ensino fundamental. E isso pode ser a doutrinação da ensino real das nossas crianças no futuro, que a gente não sabe qual será. Então a gente vai continuar firme na luta, continuar peleando e podemos até ser derrotados no plano de carreira, mas na política, para a escola pública e para o serviço público, eu tenho certeza, nós resistiremos e seremos sempre uma voz alertando sobre a necessidade e a importância do serviço público no nosso Estado. Eu vou ter que me retirar, eu peço desculpa para vocês, mas me convidem mais, gostei. Tadeu. Só antes da Ilenir sair, essa questão demográfica, tá, que eu levantei, o problema de envelhecimento da população o problema não, é bom, né? Envelhecer é bom porque as pessoas estão melhorando suas condições de vida e estão vivendo mais.
a questão do Rio Grande do Sul é a migração de jovens. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que mais manda embora jovens. Nós estamos mandando jovens com qualificação embora. Por quê? Porque a economia gaúcha aqui não está priorizando, não existe uma política pública que segure esses jovens aqui. Então, esse sim é um problema demográfico, não o envelhecimento pelo contrário. E mais uma questão aqui, e a gente tem um potencial, nós temos o Plano Nacional de Educação, que diz que no mínimo 25% das matrículas deveriam ser no ensino integral. Estamos muito longe disso. Desrespeitando totalmente o Plano Nacional de O Educação. próprio ensino médio também, né? Nós deveríamos ser 85% dos jovens de 15 a 17 no ensino médio. Temos apenas um pouco mais de 50%. Ou seja, o processo demográfico, ele tem várias questões para serem ajustadas. Então, a gente tem um potencial e tem uma necessidade de investir muito mais em educação do que tem se investido. Eu queria aproveitar a questão da Eleni. Meu nome é Leandro, eu sou professor do Estado há 19 anos, sou professor de História. Queria pontuar duas coisas. Assim. Acho que é importante o trabalho que o CEPES vem fazendo em termos das câmaras de vereadores, mas isso não explica a mobilização que está ocorrendo. A mobilização que está ocorrendo, em grande parte, se deve, pelo que eu estou percebendo, assim, ao surgimento das zonais. Os professores têm se reunido, inclusive aqueles professores mais despolitizados, eles têm, alguns deles têm se mobilizado para participar e para debater, com análises de conjuntura, muito superficiais. Então, acho que isso o CEPES, e pensando também até na administração popular do Tarso, acho que se perdeu, por exemplo, eu lembro da época do Olívio, aqui eu não sou simpatizante do PT, não pertenço a corrente política nenhuma, saí faz algum tempo, mas eu lembro que na época do Olívio nós tínhamos cursos de extensão, pequenos cursos, onde tinha formação aos sábados e a gente discutia ali, saía uma série de coisas. O Tarso vem com a ideia de ocupar o salão de atos e grandes eventos. Eu acho que se perdeu aí, porque aí não se dá um debate. Né? Então, acho que o CEPES tem que ter esse olhar assim, dessa coisa da formação mesmo, da discussão com a base, como fazer, não sei. Claro que a grana é muito pequena, acho que cada vez menor, né? Então, a ideia é estrangular. E a segunda questão que eu queria colocar, assim, nos atos, isso pode parecer pouco importante, mas nos atos, eu tenho visto, há um espontaneísmo, assim, então, de repente chega lá o professor que toca uma sanfona, sabe, eu acho, onde é que está o Ney Lisboa? Que há pouco fez uma música linda, a Revolução, falando do irmão dele, ele estudou no Jurim. Eu duvido que um cara desse não queira subir num caminhão de som e contagiar. Antônio Villeroy, temos no Facebook, eu sei que às vezes é mais fake book, mas ele se mostrou disposto a participar. Por que não trazer esse pessoal para os atos? Porque a gente precisa, não só os professores, mas precisa da comunidade, porque ela vai ser afetada. A educação não é só a vida do servidor que está em jogo, é a vida da educação, é o serviço público, que essas pessoas são tão dependentes e talvez não percebam. Então, trazê-las para esses atos, eu acho que é importante. Eu quero só colocar uma coisa. Quando eu falo dos vereadores, eu estou falando de nós termos a comunidade, a sociedade. Agora, gente, só para lembrar, nós definimos que estávamos no estado de greve em abril. E desde abril nós fizemos em todos os núcleos, em diversas cidades do Rio Grande do Sul, plenárias, com a categoria. Fazendo, uma das falas era essa, o que é política, afinal, né, para ter esse entendimento, discutindo depois quando entrou o projeto. Então a gente conseguiu, a categoria, eu posso dizer hoje, a nossa categoria tem a exata noção do que significa. Não só o plano de carreira, mas o ataque ao serviço público, à escola pública. Eu acho que isso a gente conseguiu passar.
Aqui em Porto Alegre foi importantíssima a retomada das zonais. Que foi uma coisa que a gente começou também, é necessário, porque tu aglutina Porto Alegre é muito grande, são mais de 300 escolas, então tu precisa ter uma estratégia que é a aglutinação por zonais, que acho que foi importante. Nós estávamos pensando, o problema é que a gente corre tanto e não é tranquilo, nós estávamos pensando de fazer um festival. O Duda Calvin, por exemplo, da Tequila Baby, já se dispôs a vir tocar, e teve um outro grupo que é de forró, são diversas bandas de forró aqui no Porto Alegre, nem sabia que tinha, né? Também já nos procuraram, e a gente estava pensando de chamar um festival, e daí nós vamos ter que pensar como nós vamos ficar 17, 18 e 19 na praça, de repente convidar para num desses dias a gente fazer, porque eu sou a gente briga muito, eu acho que a gente tem que brigar. Agora, quando tu briga com a cultura, não brigar com a cultura, mas brigar tendo a cultura à nossa disposição, a arte, a música, gente que trabalha muito mais e é muito mais leve. Então, acho que quando tu junta as duas coisas, a luta diária da defesa e também ter a música, ter o teatro, isso ajuda muito, até para aliviar o peso, né? E nos ajuda a fazer, eu acho, trabalhar melhor. Pode deixar que a gente vai tentar ver. O Duda é um que está todos os dias. Quando é que eu vou? Nós tentando achar o dia. E eu acho que se o Bebeto viesse, seria uma baita honra, inclusive, para nós, estar com ele, porque o irmão dele foi um ícone, é um ícone da música. O Bebeto, nem Lisboa, desculpa. Mas Bebeto Alves também é outro que é parceiro. Antes da Heleneira se retirar, tá? Mais uma vez eu vou enfatizar aqui, o Tadeu pode me auxiliar também, o apoio do Comitê em Defesa da Democracia à greve do CEPERS. Hoje os CEPERS representam a maior ato de resistência à greve de vocês, dos trabalhadores, tanto do setor privado quanto do setor público no Rio Grande do Sul. Essa greve, eu acho que ela está dando um exemplo para todas as categorias do serviço público e também para o setor privado. Então, hoje, vocês estão, parabéns mesmo, porque vocês estão, a resistência hoje está sintetizada no Rio Grande do Sul. Quando precisarem, ser estopim, ia ser uma quando precisarem de economistas lá para defender essas questões, podem nos chamar. Aí o nosso grupo é um grupo de economistas críticos à disposição dos movimentos sociais de vocês, e por isso estamos aqui. Pois é isso que eu queria pegar o gancho, não só para o CEPERS, mas para os servidores públicos em geral. O Comitê em Defesa da Democracia, do Estado Democrático de Direito, é um nome muito grande, mas é um nome por extenso, né? Reúne profissionais universitários de diversas áreas, tá? Da área de sociologia, filosofia, ciência política, economia, né? Até gente de engenharia, né? Um leque é muito grande. Tá? E nós temos já fizemos isso diversas vezes, a gente, por exemplo, no período de ocupação das escolas, né, pelos estudantes, o que nós fizemos? Nós fizemos uma grade com temática com colegas nossos que se ofereciam, se disponibilizavam para falar sobre diversos temas. E colocávamos isso à disposição de cada escola, tá? E eles solicitavam, olha, precisava de alguém para falar sobre isso, para falar sobre aquilo. Tá? A gente pode retomar isso, é muito fácil. Tá? Deixa eu até dar uma ideia. Quando nós estivermos acampados 3 dias lá, nós faremos roda de conversa. E seria excelente para alguém ir lá conversar conosco sobre esta crise. Eu acho que seria importante, porque isso fortalece a nossa luta também. E eu vou ter que sair, minha filha. Deixa só comigo, eu sei que é o seguinte, nós estamos criando agora uma associação de amigos do comitê, tá? Para que o comitê não perca, porque o comitê é uma coisa informal, tá? Nós não queremos que ele perca esse caráter de informalidade. Tá? Então nós estamos criando uma associação de amigos que é para obter recursos e para ter um CNPJ. Tá?
A partir disso, isso deve ser encaminhado a partir da próxima semana, nós vamos ter o CNPJ. Então, inclusive, facilita isso, porque sempre tem uma despesa para se locomover e não sei o que e tal. Tá? Então, isso pode entrar, inclusive, não, estamos contratando, fazendo um convênio, não sei o que e tal, para ir. Não é remuneração. Inclusive para a gente poder fazer. Exatamente. Porque quando eu assumi no sindicato, eu fiz uma auditoria e no sindicato hoje nós temos total transparência para a categoria. E às vezes fica difícil tudo. Então, assim, ó, o Conselho Geral, onde estão as lideranças do Estado, nós podemos levar alguém para falar sobre a questão econômica, que é o que está batendo, sociológica, porque tem muita coisa que a gente tem que entender também. Eu acho que a gente poderia ajudar e, ao mesmo tempo, ter toda a seriedade e transparência nas contas do sindicato, que isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Essa questão do debate econômico ele é fundamental porque o governo do Estado, o governo federal, junto com as elites, eles conseguiram vencer a guerra ideológica. Então nós temos que desmistificar isso. E nós temos um potencial muito bom porque dos poucos sindicatos, né, nós estamos nos 497 municípios do Estado, não tem um diretor que esteja presente. Isso a gente leva. É o seguinte, professor, não chega a ser bem uma pessoa. Qual o seu nome, Roberto? Eu sou Jair Santos Vieira, eu sou professor, aposentado, me aposentei no exterior, sou professor de física, sócio do CPF desde o primeiro dia que comecei a trabalhar e participei de todas as greves até agora. Mesmo aposentado, nós estamos lá com o nosso companheiro aqui, fazendo a Zonal do Extremo Sul, a Zonal Sul. Está pegando fogo aquela Zonal, está maravilhosa. Nós estamos em todas as escolas do 39, nós estamos, todas, do 39. E agora, essa semana, nós recebemos um ataque, tá? que o nosso querido Karl Marx já dizia que a burguesia está aí para mentir dos trabalhadores. Então, os sonegadores moles do Rio Grande do Sul, que são FEComércio, Federação Sul e Fiel, só falta a Farsul, já nos atacando venceralmente o CEPERS. Então, o nosso pedido é que o comando de greve, junto com a direção do CEPERS, deu uma resposta contundente mesmo, contra essa canalha que são os sonegadores maiores. Todo mundo sabe que a dívida pública muito tem a ver com essa sonegação e tem também o próprio Ministério da Fazenda para confirmar isso. Então quer dizer que são canalhas e estão atacando o CEPERS. Então o CEPERS acho que tem que ser contundente contra eles. Chamá-los de sonegadores, porque são mesmo. Não, são ladrão. Sonegador é uma pedida que não para empresário ladrão. E eles estão atacando a nós, quer dizer, forçando o Leite a colocar esse projeto. E nós vemos, inclusive na França, é a mesma palavra de ordem nossa. Retirem o projeto. Quer dizer, os trabalhadores mundialmente estão fazendo isso. Retirem o ataque. Eles estão atacando. Professor, no dia 17, nós vamos nos reunir no CEPERS e vamos descer um pouquinho para dar um recado para a FEComércio. Dia 17 serão os primeiros a nos ouvir. Tá. Gente, eu vou estar aqui mesmo, obrigada. Não, só completar um pouco assim, a gente começou a falar, né, da importância de mostrar para a sociedade o que é o serviço público, né? E aí essa foi uma das estratégias que a gente utilizou nessa greve, né? Depois de mobilizar os servidores, fazer a que a gente chama de fazer a conversa para dentro, a gente foi fazer a conversa para fora, né? E aí a gente ficou impressionado quando a gente levava o material para a população, né? A gente fez um panfleto assim, com explicações básicas do que é que a pessoa usa do serviço público e que ela não dá a mínima conta, né? Porque normalmente as pessoas acham que realmente, porque a educação é o que as pessoas mais acessam, né? As escolas fisicamente também, né? Você tem que ir lá, matricular teu filho, mas as pessoas não faziam ideia que quem controla a qualidade da água que ela bebe, isso é feito pelo serviço público, isso é Sistema Único de Saúde, que a fiscalização da comida dela, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, é feita pelo serviço público, tá? E isso também é Sistema Único de Saúde, né? Por isso a importância de tu ter na Secretaria da Agricultura os fiscais
e os técnicos agrícolas que fazem isso, né? Os servidores da saúde, desde a questão do controle do mosquito da dengue e identificar onde ele está, isso é feito pelo serviço público e isso todo mundo utiliza. Todo mundo utiliza. E as pessoas não sabem, elas acham que isso cai do céu, né? Que isso é, eu não uso o SUS, eu tenho plano de saúde. Tá, e aí? Né? E a comida que tu compra no Bourbon ou que tu compra no Mercado Dia, né? E a feira, que tu vai na feira ali no Largo da Ipatur, né? Não, no Largo Zumbi, né? Quem é que fiscaliza esse produto? É o produto público. Mas se tiver que fazer um transplante, que é muito comum na terceira idade, exatamente. Né? Se tiver tratamento de câncer, é tudo pelo sistema único. SUS, qualquer plano de saúde que tiver, ninguém paga o transplante. Inclusive, medicamentos caríssimos. Exatamente, a dispensa de medicamentos, tanto de uso contínuo, tipo medicamento para pressão, diabetes, mas medicamentos e dietas especiais é SUS, e quem faz isso é o servidor público, ele que faz o contrato, ele que faz a distribuição, tá? Tudo pelo Sistema Único de Saúde. Então, são inúmeros serviços que são utilizados que as pessoas não se dão conta. Inclusive, é uma coisa que a gente fala muito, que os sistemas, os planos de saúde privado, eles devem muito para o Sistema Único de Saúde. Tá? Porque, eu tenho Unimed, daí tu tem um tratamento de câncer, tu precisa fazer uma cirurgia, os caras te colocam 1000 impedimentos para não fazer tua cirurgia, tá? Tu tem que judicializar e tu acaba caindo no Sistema Único. Tá? E quem faz isso, quem paga, e o Sistema Único de Saúde está para isso, ele é universal, tá? É para toda a população. Ele não escolhe quem tem menos ou quem tem mais. Não é essa a ideia. Tá? Então, as pessoas não se dão conta disso, né? Então, essa estratégia de falar para a população foi a mais acertada, né? E aí, quando tu explica, daí dificilmente a gente foi rejeitado e criticado pela população. Os meios de comunicação de massa não falam disso. É como se isso caísse do céu. Exatamente. É só uma lembrança que eu esqueci de dizer, mas você que é líder sindical do servidor público, né? Um dia, sem querer, conversando com um amigo meu, eu até expliquei, às vezes eu me sinto privilegiado por ser aposentado do setor público. E ele me corrigiu e eu aprendi. Ele disse assim, não, nós não temos privilégio, nós temos prerrogativas. Pode ser uma pequena diferença, mas essa história toda de que funcionário público tem privilégio também é uma montagem ideológica muito grande, tem que ser desmontado, por suposto que, como não tem FGTS, tem uma compensação, então tem prerrogativas concedentes à função pública. Então acho que essa coisa é importante, porque o povo, todo mundo acha que o Brasil só tem funcionário público. A nossa força de trabalho são 100 milhões de pessoas. Quantos funcionários públicos tem em Condé? 1 milhão? O percentual nosso não está entre os... Nem somos os que têm mais baixo do que vários países. A quantidade de servidor por habitante no Brasil, comparado com outros países, é muito pequena. Então são coisas que eu acho que o sindicato tem que... um debate que eu até costumo a fazer. relação população, eu não tenho os números aqui de cabeça, tá? Mas a relação funcionário público-população, por exemplo, nos Estados Unidos, é 3 vezes ou 4 vezes maior do que no Brasil. Tá? Essa coisa de que nós temos muito funcionário público é bobagem. Isso, inclusive a gente até compartilhou nas nossas páginas de redes sociais, publicamos até no site, aquele filósofo Ghirardelli, ele faz vídeos, né, e posta no canal dele no YouTube, e ele fez um falando bem sobre isso. Sobre esse mito de que tem muito funcionário público. E aí, inclusive, ele mostra um gráfico, né? E é muito interessante ver os comparativos ali que ele fala, né? E aí que eu queria entrar um pouco na questão do que a Eleni também falou, né? Que é da
das riquezas da greve, né, que tem a ver um pouco com o que o companheiro professor ali falou, dos movimentos que aconteceram, né. Essa greve no serviço público, a gente fez uma greve forte também em 2015, tá? Mas essa de 2019, ela é infinitamente maior, tá? Às vezes eu falo para os próprios servidores, porque eles se sentem, nós somos os invisíveis no serviço público. Que no quadro da saúde, por exemplo, nós não somos 4.000 servidores, né? Porque depois da municipalização da saúde, o atendimento na ponta da maioria da atenção básica, principalmente, é feita pelos municípios, né? Então o Estado ficou com algumas coisas para fazer. Então nós somos poucos, 4.000 distribuídos no Estado todo, porque nós temos 19 coordenadorias regionais de saúde. O quadro de técnico científico, que está na agricultura também não é muita gente, então nós somos invisíveis. Mas quando a gente junta o número total de servidores em greve dessas outras secretarias, a gente gosta de dizer que a gente é grande igual o CEPERS, né? Porque os CEPERS, só de filiados, eles têm 80 mil. Né? Então, a gente não tem como, a gente nem tem essa pretensão, a gente respeita demais, tanto é que a greve dos professores inspirou muito dos nossos servidores a irem à luta. E os ganhos dessa greve é justamente isso que tu estava falando, né? De tu reunir, tá aqui a Poala, a nossa colega do quadro da saúde, é grevista, né? O Centro Administrativo do Estado tem uma adesão maciça de servidores, né? Tem servidores ali nas barbas da secretária do Planejamento, que é uma das mentoras desse pacote, né? E eles estão lá, firmes na greve, os APOGs, como eles chamam, né? Que são os analistas de planejamento, orçamento e gestão. Então, eles estão firmes, eles reúnem, né? Eu digo que fazer greve é viver em comunidade, porque aí a gente faz greve no local de trabalho, tu reúne, tu estuda, tem grupos de estudo, tem grupos de vivência, tá? Tem tarefas de solidariedade. Agora eu recebi fotos aqui, o pessoal organizando, nós fizemos uma greve solidária, doações de alimentos, roupas, brinquedos, para envolver as pessoas, né? E para colocar as pessoas em movimento e em contato com a sociedade, para as pessoas saberem quem é aquele servidor público que trabalha ali, naquele departamento da saúde, ou naquele departamento da agricultura, ou do turismo, ou da cultura, né? Porque as pessoas não se dão conta que os atrativos que tem nos museus aqui em Porto Alegre, a maioria deles é público, né? Que tu entra ali, sai, participa e tem acesso a várias coisas e que é público, e quem organiza aquilo é um servidor público. Eu acho que um passo importante também é tentar aproximar esses grupos. Sim. No passo seguinte, tentar articular esses grupos. É um dos objetivos da frente dos servidores públicos, né? E daí ali na frente a gente tem sindicatos de todas as esferas, municipal, estadual e federal, além de vários sindicatos que representam os servidores públicos do Estado. Então, um pouco é colocar esse povo todo em contato, né? E essa unidade é fundamental. Se não fosse essa unidade, a gente não teria feito com que essa recaída, né, do governo Eduardo Leite, porque ele achou que seria muito fácil o primeiro ano de governo dele, né? E também os próprios deputados, né? E esses movimentos que acontecem aqui na capital, no interior do estado é melhor ainda, porque lá no interior do estado junta a saúde, o magistério, a agricultura, o planejamento, eles juntam e vão lá para a esquina e daí eles estão feito. É impressionante. A riqueza dessa greve, tá? Eu acho que é o que a gente vai levar de melhor, tá? Eu tenho muita confiança de que esse pacote não vai ser votado, tá? Eu tenho muita confiança, porque eu não acredito que com tudo isso de gente na rua, com todo esse movimento que o Estado está fazendo, os deputados eles não vão querer pagar essa conta, pelo menos não agora, tá? Eu acho que uma hora esse pacote vai entrar na pauta.
tá? Uma hora a gente vai ser posto à prova. Isso eu tenho certeza, porque o governo não vai retirar isso. Porque ele não vai demonstrar essa fraqueza, né? Essa pressão que está fazendo FEComércio e essas entidades todas aí do empresariado, eles estão só cobrando a conta, né, gente? Tá? Agora é a hora. Tá? Ele não vai, dificilmente ele vai retirar o pacote, né? Por quê? Porque ele tem obrigação de fazer aquilo. Ele tem obrigação de fazer o ajuste fiscal. Tá? Porque foi isso que fez ele se eleger, o compromisso dele de fazer o ajuste fiscal. Então é isso, a gente está dando um recado, tá? E está mostrando o quanto a organização tá rendendo frutos, tá? E a consciência política e a consciência de classe do servidor público está crescendo muito nessa greve, muito. Tá? E eu acho que esse é o mais importante de tudo. É um passo inicial para a gente, quem sabe, fazer uma bela de uma revolução. Tudo bem. Tá? É isso. Obrigado. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá? Obrigado, Ativa. Eu e o Tadeu, aqui em nome do comitê, o time, todos aqui, também estendemos aí os parabéns ao Sincep por estar muito ativo na greve. E assim como o CPL, vocês também hoje são a resistência aqui no... Eu quero lembrar que eu estou aqui em nome do Comando Unificado da Greve, né? Que é Sindicep, Sintergs, Sindicaixa e duas associações muito importantes, que é a Fagro e a Sagra, que está até a companheira Giana está aqui, que é da direção da Sagra. Leve o nosso recado e também estamos à disposição, né, Tadeu, para atuarmos juntos. Muito obrigada, muito obrigada. Estaremos acampados na praça também semana que vem, e a roda de conversa lá vai ter servidores de várias secretarias junto com o pessoal. Então, a gente pode combinar, fazer uma programação conjunta. É que nem eu digo, na verdade, eu espero que a gente não eu tenho esperança que a gente não precise ficar acampado até quinta, né? A cooperativa lá também está à disposição, e nós estamos em todo o Brasil também, né? Não é só no Rio Grande do Sul. Trabalhadores Correios estão em todo o Brasil, então é importante unificar essa luta e vencer o pacote e seguir para chegar na revolução. Danelise, suas considerações finais. Bom, gente, eu agradeço, né, o convite. Eu acho que o legal mesmo seria poder falar dessas questões estruturais, né? Mas vocês viram que eu aqui na minha fala falei muito assim do enfoque no pacote, né? Porque isso é um problema da nossa sociedade hoje. O que acontece? Quando a gente chega tentando dar uma noção do que realmente está acontecendo, que é o estado mínimo, as pessoas não querem te ouvir. Elas só querem saber quanto que vai ser o salário depois que essa lei mudar, né? E a gente acaba, assim, tentando conquistar, né, as pessoas por esse caminho, explicando o que elas querem ouvir para depois plantar essas sementes, né? Que é um pouco, acho que, da razão de vocês aqui existirem, né? Em relação a tudo que foi falado aqui, teria, né, várias coisas assim interessantes para colocar, mas eu acho que tem uma questão que talvez tenha uma importância para a gente levar assim, para refletir, né, em termos de projeto, de estado, de tudo, que foi uma pergunta, por que os gestores, e aí foi uma pergunta até para o colega aqui que é do setor público, né, por que eles agem assim, né? Por que eles têm essa convicção de que tudo se resume a esse ajuste fiscal e que isso, de alguma maneira, poderia ser bom para a sociedade? Eu acho que uma deficiência que existe no nosso cotidiano e no passado recente, assim, tem a ver com os processos de formação. Se nós olharmos hoje, quem está dentro da máquina pública é administrador de empresa, que só tem universidade e administração de empresa. Qualquer universidade, essas, né, que são menos representativas, oferece um curso desses, a EAD, né? E isso se proliferou de uma maneira ao contrário de administração pública, por exemplo, que possa dar uma perspectiva de outro olhar para o funcionamento do Estado, né? A gente vê muito pouco isso acontecer. Eu acho que isso só está refletindo nas estruturas das instituições também hoje e a dificuldade que a gente tem. Agora, rever isso vai ser movimento de base, vai ser, né, uma construção coletiva que ainda vai demorar um pouco, mas que acho que tem bastante gente que está engajado nisso aí, né? Então tá, um breve comentário.
Retomando uma questão que o Tim levantou antes, aí depois eu vou chamar o Tadeu aqui e o Tim, se eles quiserem fazer um fechamento. Só uma última intervenção minha. Talvez eu me expressei mal, eu não acho que o problema é econômico, é de projeto de desenvolvimento econômico. Porque potencial, como o Tim falou, nós temos muito, né? Só que eu só vou lembrar um detalhe. O Rio Grande do Sul, nos últimos anos, ele voltou a exportar gado vivo. Desde quanto tempo nós exportamos gado vivo, Tim? Voltamos a exportar gado vivo. Você sabia que o setor coureiro calçadista gaúcho, ele importa o couro que é usado nos calçados? O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de couro do Brasil. Nós exportamos couro cru, que não tem valor agregado nenhum, e importamos couro tratado, que tem mais valor agregado. Ou seja, a gente manda couro cru para fora, para os europeus e asiáticos tratarem esse couro para ser usado na nossa indústria. E ainda o setor produtor de couro ganha incentivos fiscais, estaduais, federais, para exportar esse couro cru. Ou seja, nós estamos retrocedendo séculos na economia gaúcha. Então nós temos que, além das nossas reivindicações de sindicalistas, de trabalhadores, nós temos que discutir projetos de desenvolvimento. E aí eu acho que o nosso comitê aqui, tinha o Tadeu, o pessoal do CEAP, Tânia, nós temos que discutir com as pessoas. E é disputar essa narrativa ideológica. Porque inclusive, não vamos nos iludir, a própria lá, no segundo mandato da Dilma, ela fez uma opção errada. Ela fez uma opção de política econômica totalmente equivocada. Depois, quando ela percebeu que mesmo fazendo um processo de ajuste fiscal, mesmo assim queriam derrubá-la, ela começou a mudar um pouco, mas aí não deu mais tempo, ela foi derrubada. Ou seja, nós temos que disputar essa narrativa também de que o ajuste na economia, ele pode se dar pelo lado do crescimento e da distribuição, porque nós temos um potencial muito maior de crescer e se desenvolver se a gente distribuir, porque se tu produz uma riqueza na sociedade e essa riqueza ela é expropriada por aquele 1% mais rico que detém boa parte das riquezas, é óbvio que o restante não vai ter como viver dignamente, né? Então nós temos que discutir projeto de desenvolvimento e as questões distributivas. Não existe o Brasil, como o Tim falou, o Rio Grande do Sul, nós temos potencial gigantesco, temos recursos naturais. Olha aqui o nosso Rio Grande do Sul, nós temos universidades aqui entre as melhores do Brasil, entre as melhores do mundo. Então, temos que nos apropriar de tudo isso. Tadeu? Só fazer uma parte na tua fala. É que a gente vai ter que encerrar aqui. Os dois aspectos que tu citou, o gado em pé... Sim, convido o Tim para fazer um encerramento então depois. O gado em pé, que é o mesmo problema que tem no Uruguai, o Uruguai está exportando gado em pé, porque quem exporta não é o cara que cria, é uma trade. E a trade não quer os cortes de carne. Mas existe uma política pública, uma legislação que incentiva isso. Não, só estou explicando que a questão é um pouco mais complexa. A outra questão é o couro. O cara que vai fazer o sapato, ele precisa de um couro determinado, que isso tem a ver com a maquinaria dele, com os modelos que ele vai fabricar, propriedades daquele couro. Ele não vai fazer um investimento no nosso couro até chegar nas condições que ele precisa. Tá? Então, isso tem a ver, claro que tem a ver com o governo, mas é bem mais complexo do que simplesmente, como muita gente acha, o governo tomar uma decisão, porque isso depende de todo esse arranjo que é internacional. Isso que eu quero só destacar. Tadeu, vou fazer um encerramento aqui.
Não, eu acho que só, mais uma vez, colocar o comitê à disposição, né? Isso para todas as categorias, entende? Nós estamos aí para isso mesmo, não é para... Né? É um comitê que vamos, de certa forma, de prestação de serviço, né? Está aí é um comitê que congrega pessoas que não tem nenhuma, o comitê em si não tem nenhuma vinculação partidária com nenhuma, óbvio que ele tem um campo político, né? As pessoas que estão nesse comitê são pessoas que têm uma concepção de centro-esquerda, né? E de esquerda, né? E que aposta no desenvolvimento social, democrático, né? E com equalidade social, tá? Quer dizer, dentro desse campo cabe, né, cabem todos. Tá? Óbvio que nós estamos engajados, o comitê tem 3 anos e pouco, ele surgiu, né, em 2016, em abril de 2016, no movimento contrário ao golpe, né, e a gente, ele tem como razão de ser, né, a luta contra esse avanço fascista que está aí. Né. Eu só queria reforçar, né, que, e a Tim já falou, acho que todo mundo falou disso, né? Nós temos que trabalhar, quando a gente fala em revolução aqui, né, surgiu várias vezes essa palavra tão temida por muitos, né? Nós não estamos necessariamente pregando uma revolução aqui para tomar poder, né? O que nós estamos pregando é uma revolução da concepção, né, de nação, né, de desenvolvimento e de bem-estar coletivo. Né? Como é que nós vamos chegar a isso? Bom, isso é uma construção coletiva. Né? Nós precisamos incentivar, né, esse debate e o aprofundamento disso. É isso. Obrigado.